Você sabe que a sua mente subconsciente sabe todas as respostas? Experimente consegui-las utilizando a pergunta certa. Hoje, eu gostaria que vocês experimentassem fazer uma coisa e veja quão poderosa ela é. É uma coisinha que vocês podem fazer de modo diferente e que faz toda a diferença do mundo. Mas antes, eu quero lhes contar sobre um homem bêbado, cuja história tem a ver com o que vou lhes ensinar. Estou falando do bêbado que estava desesperadamente procurando a chave do carro, debaixo de uma luz, tarde da noite, em um estacionamento. Uma pessoa passou e perguntou o que ele estava procurando. O bêbado então disse: "Eu estou procurando pela chave que eu perdi naquele beco escuro do outro lado do estacionamento." Quando o passante perguntou por que ele estava procurando ali, então ele respondeu: "Porque aqui está mais iluminado." Caríssimos, às vezes não é o esforço que empregamos na nossa busca, mas sim a forma como buscamos é que faz total a diferença. Ao se deparar com obstáculos, algumas pessoas se perguntam coisas com um certo padrão. Por exemplo, por que é que toda vez em que eu quero, seja lá o que for, isso acontece comigo? E assim por diante. Você consegue identificar o padrão aqui, não? O padrão é sempre algo como: por que é que? É assim, algo negativo. Você deve saber que estamos sempre em busca da resposta certa. Nós fazemos uma pergunta e passamos um tempão ou mesmo a vida inteira em busca da resposta. Mas nós nunca duvidamos da pergunta em si. Nós simplesmente presumimos que existem respostas certas, erradas, mas raramente suspeitamos de que possam existir perguntas certas e erradas também. Através da história, aqueles que alcançaram as maiores coisas foram os que fizeram as perguntas certas. Fazer a pergunta certa é de longe mais importante do que buscar pela resposta. Então, sempre que você buscar a resposta a uma pergunta e não obtiver sucesso, experimente questionar a pergunta. Às vezes, ao mudar um pouco a pergunta, você pode encontrar a resposta. A mente humana é extremamente poderosa, mas a chave para desencadear este poder é a pergunta certa. Não importa quão importante, moderno e poderoso seja o computador. Se você não usar a senha correta, você não poderá acessar esse poder. O importante é você se lembrar de que, dependendo da forma como reformular uma pergunta, pode transformar a negatividade em positividade, fácil e rapidamente. A sua mente subconsciente sabe a resposta a muitos dos problemas, se não a todos eles. Afinal de contas, ele vem colecionando e armazenando informações durante toda a sua vida. Esteja você consciente disso ou não. Porém, para ter acesso a este imenso arsenal de soluções, você necessita usar a pergunta certa. É isso aí. Faça a pergunta certa e você receberá a resposta. Mas, como você pode mudar as suas perguntas para obter as respostas que precisa? Eu quero que você pense nisso por um momento, antes de eu lhe contar como fazer. Aprender a reformular as suas perguntas
pode ser uma das maiores coisas que lhe ajudam a mudar a sua vida. Na verdade, acalmar o excesso de pensamentos é uma das formas de deixar a sua mente subconsciente ouvir as respostas do como, que são importantes na sua vida, as perguntas que irão mudar a sua vida. Imagine que você esteja relaxando o seu corpo e a sua mente, seguindo o método de relaxamento Rosa Cruz para a meditação. O que você faria se alguns pensamentos começassem a invadir a sua mente, fazendo com que ela se dispersasse? Lembre-se que na Rosa Cruz eles dizem que aquele cidadão que fizer isso e conseguir ficar com sua mente sem que nenhuma outra coisa atravesse o seu pensamento, ele é um mestre. Muito bem. Antes que eu lhe diga o que fazer, é importante enfatizar que aprender a neutralizar os pensamentos constantes e a dispersão da mente pode ser uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo. Controlar os seus pensamentos é uma das habilidades mais importantes da sua vida. E ponto final. Se você conseguir controlar os seus pensamentos, você consegue mudar a sua vida. Mas assim, como qualquer habilidade, é preciso praticar até domar esta arte. Então, como é que você pode controlar a sua mente quando ela começa a divagar ou quando pensamentos insignificantes começam a invadi-la? A nossa reação natural é lutar contra isso, certo? Afinal de contas, foi isso que nos ensinaram sobre o controle. Nós, naturalmente, pensamos que para controlar uma mente dispersa, devemos contê-la à força ou lutar contra ela. Mas quando você começa a aquietar a mente, você precisa desligar a mente lógica. Você precisa acalmar a mente consciente para que você possa alcançar o subconsciente. O que acontece quando você tenta controlar uma mente dispersa ao lutar com ela? Pois é, este é um esforço consciente e que traz de volta a mente consciente, aquela que você estava tentando desligar. Então, se a sua mente começar a divagar quando você estiver em uma meditação, não lute contra isso. Deixe que os pensamentos cheguem e vão embora. Pratique isso e depois de um tempo você conseguirá dominar esses pensamentos ao não lutar contra eles. Se você resistir a eles, você estará dando importância e significado a eles. E significado é algo que estes pensamentos não têm e nunca devem ter. E lembrem-se, as mensagens durante uma sessão de meditação são para a sua mente subconsciente e elas chegarão até a sua mente subconsciente. Portanto, você deve se manter passivo enquanto medita. Pense muito sobre isso e consiga ser um mestre. Que assim seja.